Aleluia. Abra sua Bíblia. Sei que você está voltando aí, mas abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Irmão, alguém pode ligar esse ar-condicionado aqui para mim? Não sei se está ligado. Está ligado? Não sei se também está na temperatura mínima aqui possível aqui para mim. Ou eu que estou ficando velho mesmo e estou entrando na andropausa. Mulher é menopausa, o homem é andropausa. A minha mulher está no climatério. Eu nem sei o que é isso, mas o médico falou para ela que é climatério. É o antecede? Tá bom, então tá bom. Então, eu não sei, o nosso deve ser crematório, né? O do homem. O da mulher é climatério, o do homem deve ser crematório, porque já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas, amém. Mas eu ando com calor ultimamente, irmão, que você não tem noção. Tem hora que dá um frio insuportável, tem hora que dá um calor. Mas de onde está vindo esse negócio? Não dá para entender, deve ser velhice mesmo, né? Está chegando a idade, assim mesmo. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós vamos ler até o 14. Diz assim: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Diga para o seu irmão, fala, você foi selado com o Espírito da promessa. Olha para o outro, fala para ele, você foi selado com o Espírito da promessa. E ele continua dizendo, no qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui, Paulo, ele está falando algo muito importante sobre a nova aliança para mim, para você. Aqui Paulo, ele está afirmando 5 aspectos, 5 chaves dessa nova aliança para mim e para você. De qual é a forma, qual é a minha, a sua postura diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele está declarando aqui, com todas as palavras, de qual é a forma que o Senhor ele nos enxerga, e qual é a forma da minha, a sua postura diante de Deus. Qual é a minha, a sua conduta diante do Senhor. Sabe, eu creio que na grande maioria desses 5 aspectos aqui, pelo menos 3, 4 aspectos, eu e você, nós nos portamos muito bem diante deles. Temos uma revelação acerca deles. Mas tem um aspecto aqui, que é o último, 5º e último aspecto, que eu creio que ainda nos falta. Falta ainda a revelação ou o posicionamento para vivermos de acordo com esse aspecto. E o primeiro aspecto aqui que o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele diz aqui que o Senhor, ele nos escolheu, assim como ele nos escolheu. No verso 4 do capítulo 1 de Efésios, ele diz, assim como o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Sabe, isso é algo muito precioso para mim e para você. É importante você saber que você foi alguém que foi escolhido pelo Senhor.
Mas você não foi somente alguém escolhido pelo Senhor por ser. Você foi escolhido pelo Senhor para ser alguém irrepreensível diante dEle. Sabe, você foi escolhido pelo Senhor para se tornar alguém santo. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: ó, você é um santo do Senhor. Sabe, então a palavra de Deus, ela não diz que eu e você, nós seríamos qualquer tipo de pessoa diante de Deus. A palavra de Deus diz que eu e você seríamos santos. Então o Senhor nos chamou para viver uma vida de santidade. Sabe, quando eu e você, nós temos a revelação que nós somos escolhidos por Ele para sermos santos, antes da fundação aqui desse mundo, eu e você temos uma outra forma de celebrarmos ao Senhor e de viver, de nos posicionarmos diante dEle. Sabe, quando você entende que você é alguém santo, que o Senhor te escolheu para essa santidade, tudo na sua vida muda. A hora de você louvar ao Senhor, você louva de uma forma diferente, com uma alegria no seu coração, porque você entendeu que você é um santo. Quando você vai ofertar ao Senhor, você oferta com alegria. Por quê? Porque você entendeu que tudo na sua vida se tornou santo, porque você é santo. Então até quando você vai ceiar, muitas vezes nós fazemos a ceia, e quando nós falamos assim, ó, este é o momento solene. O momento solene não é para você ficar triste. Falar, vai lá trocar o copinho da ceia com o seu irmão, aí você vem com o cálicezinho da ceia, parecendo que está indo para uma procissão, com aquele sanguinho dentro do copo, né? Aquele suquinho de uva que é o sangue, vem com aquela carinha de triste, aquele pãozinho, fala, olha, o meu Jesus, ele morreu por isso. Irmão, aquele é o maior motivo de alegria para mim e para você. A morte de Jesus na cruz foi o maior motivo de alegria para todo crente. Então, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós deveríamos aí dando pulo de alegria. Sabe por quê? Porque aquele lugar era para ser meu e seu, mas Jesus tomou o meu e o seu lugar. E pelo fato de Ele tomar o meu e o seu lugar, a alegria deveria fazer parte da minha e da sua vida, por mais que o momento é solene. Quando você vai numa formatura de alguém, onde alguém está se formando num curso muito especial, aquele momento é solene, mas a alegria está tomando conta do seu coração, principalmente quando é um pai, que está vendo o seu filho formando. Você chega lá, é um momento solene, de muito respeito, porém o seu coração está exultando de alegria. Sabe, então na ceia, quando nós vamos celebrar, deveria celebrar de uma forma alegre. Porque nós somos escolhidos por Ele. Não são todas as pessoas que deveriam estar ali celebrando a ceia. Mas a ceia é para aqueles que se tornaram filhos, para aqueles que fizeram parte agora do reino de Deus. Sabe, então nós não fomos escolhidos pelo Senhor por critérios humanos. Eu e você não fomos escolhidos pelo Senhor por aquilo que merecemos. Nós não fomos escolhidos pelo Senhor por aquilo que fazemos. Ah não, pastor, eu dou, o meu dízimo é alto, então por isso que eu fui escolhido pelo Senhor. Não, o Senhor nem olha o valor do seu dízimo, Ele olha o seu coração. Não, pastor, eu sou escolhido pelo Senhor porque eu sirvo lá na obra de Deus. Eu quero falar para você, meu irmão, Deus ele não olha o tanto que você serve, Deus ele olha o seu coração. Então Deus olha o seu encargo pela obra de Deus. Então não é o tanto que você serve. Não, eu fui escolhido pelo Senhor porque um dia eu decidi me tornar um líder de célula e estou liderando pessoas. Talvez você possa estar liderando pessoas. Você pode ter até uma célula cheia, mas o seu coração está longe daquilo. Você está fazendo simplesmente por um cargo. Você está fazendo simplesmente porque, não, essa é a nossa forma de ser igreja. E se a gente não fizer, eu vou ser excluído da igreja. Isso é um tremendo engano. Então tudo que nós fazemos, deveríamos fazer porque nós entendemos que fomos escolhidos por Ele. Então nós somos escolhidos pelo Senhor, não por aquilo que merecíamos, nenhum critério humano, mas fomos escolhidos pelo Senhor. Porque Ele encontrou em mim e em você. Ele olhou para mim e para você e Ele viu algo. Através do seu amor, Ele viu algo valoroso sobre mim e sobre você. Então Ele viu, Ele teve um encargo por mim e para você. Eu sei que muitas vezes isso é difícil de compreender. O porquê que Deus nos escolheu.
Sabe, mas eu e você, é importante você saber que você foi escolhido pelo Senhor por critérios divinos. Sabe, muitas vezes eu olho para mim e eu fico tentando enxergar. Falo, Deus, mas por que eu? Mas por que o Senhor me escolheu? Vou contar aqui uma limitação aqui para você. Não que eu não viva isso todo dia em fé. Mas eu confesso para você que, para mim, ainda a conta não fecha. Quando eu olho que Deus Ele me escolheu, e que Deus Ele perdoa os meus pecados, muito antes de eu cometê-los, Deus já me perdoou. Sabe, isso para mim ainda é uma construção ainda na minha vida. Eu vivo isso em fé todos os dias. Todos os dias eu creio que o Senhor me perdoou. Eu não vivo uma penitência na minha vida diária. Eu não vivo me chicoteando todos os dias. Mas eu fico pensando, como que Deus tem tanto amor por mim, que Ele já me perdoa muito antes de eu pecar? Isso é uma graça que em palavras naturais, palavras humanas, eu e você nós não conseguimos explicar. Se você enxergar isso de uma forma natural, você não vive a graça de Deus. Você vai viver uma vida por mérito. Então eu faço e eu recebo. Então é necessário eu e você nos enchermos da graça de Deus e da fé, porque a graça ela está ligada à fé. Aí sim nós conseguimos viver a vida cristã da forma que ela deve ser vivida. Sabe, quando você olha para o mundo, você vê que no mundo, os que são escolhidos, eles se sentem privilegiados. Aqueles que são escolhidos, eles dão mentoria, eles dão curso de coaching aí, cobram. Esses dias eu fiquei sabendo de um rapaz da nossa supervisão, ele não é aqui da igreja, que ele pagou 45 mil reais para um curso de coaching. Um final de semana, sexta, sábado e domingo. 45 mil reais. Eu não estou desvalorizando o trabalho do treinador lá não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui supervalorizando, porque eu falo, 45 mil reais o cidadão foi lá e pagou. Mas o porquê que ele pagou esses 45 mil reais? Porque certamente ele está valorizando aquilo que aquele cara está falando, e aquele cara, o que ele está falando, ele só está falando porque ele sabe, que ele sente, ele se vê como alguém privilegiado. Fala, não, eu conquistei coisas que outros não conquistaram, então agora eu preciso falar qual é a forma de eu conquistar. E aí ele vai lá e fala um monte de coisa, de como que é que funciona, mas a grande maioria daquelas pessoas que foram ouvir, não se tornaram como ele, e nem enriqueceram como ele. Mas ele está falando porque ele se sente alguém privilegiado, porque é exatamente isso que o mundo diz. Se sentem diferenciados, orgulhosos de terem sido escolhidos para aquela gama de coisas que ele está fazendo. Então esse pensamento deveria ser meu e seu. Por sermos escolhidos, isso é um motivo para eu e você sermos alegres. Sabe, eu imagino, irmão, quando alguém fala para mim que quer se tornar um pastor, eu falo, isso é o maior privilégio do mundo. Eu falo, irmão, você escolheu a melhor coisa. Você escolheu porque, dentre milhares de pessoas, você escolheu servir a Deus de uma forma diferente. Você foi chamado pelo Senhor. É fato que o Senhor te chamou, mas foi uma escolha sua obedecer esse chamado. E isso estende para mim e para a sua vida quando nós nos tornamos crentes. Porque eu e você deveríamos ser orgulhosos quando alguém pergunta para mim e para você aquilo que nós somos. Todas as vezes que eu vou abrir um crediário em algum lugar, dificilmente eu abro. Quando eu vou abrir, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o quê? Qual é a sua? O que é que a pessoa pergunta? Qual é a sua profissão? Às vezes eu estou com a minha esposa e ela fala assim para mim, fala que você é administrador. Não, fala que você é isso ou aquilo, falando das minhas profissões passadas. Eu falo, não, eu falo, sou pastor. Aí outro dia eu fui pegar um cartão daquele da Havan, aquela loja Havan. Aí a mulher perguntou para mim, qual é a sua profissão?
Falei, sou pastor. Falei, não, há outra. Falei, não tem outra. Essa é a minha profissão, pastor. Não, é que aqui não tem. Eu falei, pois é. Mas agora vai ter. Você vai ter que colocar aí que eu sou pastor, porque eu não sou nenhuma outra coisa. E aí comecei a falar com a mulher no caixa. Mulher muito simpática. E aí comecei a falar para ela. Falei, deixa eu falar um negócio para você. Estava eu, ela e minha filha pequena. E eu disse para ela. Falei, deixa eu falar algo para você aqui. Entre a profissão, o dono da van ou qualquer outra coisa, eu quero falar para você. A minha profissão é a mais valorosa de todas elas. Ela ficou me olhando. Ela perguntou, mas por que a sua profissão é a mais valorosa de todas elas? Eu disse, sabe por quê? Porque o que eu faço, a minha recompensa, ela é eterna. A do dono da van vai acabar, ele vai morrer, vai ficar para alguém, o cara vai gastar tudo e vai acabar. A minha não tem como eu gastar tudo. A minha é valor eterno. Aí ela olhou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei para ela, sabe que eu também não? Só veio agora para te falar isso daqui, veio na cabeça, eu te falei. Mas é exatamente da forma que eu penso. Então eu e você, quando nós falamos que nós somos crentes, é algo muito privilegiado, é um privilégio muito grande para mim e para você, é uma alegria muito grande nos dizermos que nós nos tornamos filhos de Deus e nós somos escolhidos por Ele. Então aqui Paulo está dizendo isso. O segundo ponto que Paulo está dizendo aqui, que além de nós sermos escolhidos por Ele, a palavra de Deus diz que Ele nos predestinou. O que é ser alguém predestinado pelo Senhor? É importante você saber isso. A predestinação é o Senhor, Ele te dando um destino. É fato que esse destino, você vai ter que escolher tomar a posição dele ou não. Então Ele predestinou você para algo. Então vamos trazer aqui para você entender melhor o que o pai faz com o filho. Então o pai, ele paga a escola para o filho, o pai dá educação, dá roupa. Para que o pai faz isso? Para que num futuro o filho tenha uma recompensa. Para que lá no futuro, mesmo você não tendo, como que eu digo para você, retorno nenhum do seu investimento na vida do seu filho, porque a grande maioria, investir em filho é a fundo perdido. Você não vai ver esse retorno na sua vida, vai ver na vida dele. Mas você investe no seu filho para que lá na frente, você olhe e fala, nossa, olha meu filho. Eu tenho um primo que ele é médico, ele é ortopedista, especializado em coluna. E a minha tia investiu muito na vida dele. Muito. É fato que ele conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade de medicina, ele estudou de graça lá, de graças entre aspas, não pagava mensalidade, mas a faculdade era muito longe, a minha tia tinha que pagar um lugar para ele morar, tinha que ir lá toda semana fazer comida para ele poder comer e deixar congelada, porque o cara estudava demais, o cara tinha residência para fazer, era uma série de coisas, ela bancava livros de medicina não são baratos, são coisas caras, fora os equipamentos que ele tinha que ter, que eram coisas caras. Hoje eu vejo essa minha tia, qual é a forma que ela fala acerca do filho dela. E às vezes nós estamos reunidos e algumas pessoas ainda dizem, falam, nossa, não dá nem para ficar perto, porque ela só fala desse cidadão. Eu falo, mas eu faria o pior, porque eu ia fazer um quadro do meu filho na minha casa, enorme, ia colocar. O cara é um doutor. Irmão, o cara cuida de vida. O cara pode salvar ou o cara pode matar alguém, o cara estudou para aquilo. É o maior orgulho que ela poderia ter. Então olha o que ela fez, ela predestinou o filho dela para viver uma vida de sucesso, e hoje ele é um ótimo, é um cara de muito reconhecimento. Então hoje é alguém que é muito solicitado, então tem até irmãos da igreja que já passaram com ele, e o cara é bom, é apaixonado pelo que faz. Sabe, então ela predestinou ele para viver o que ele está vivendo agora. Assim Cristo fez comigo e com você. E lá no capítulo 5 ele diz que o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito aqui? É o seu prazer. Então eu e você fomos destinados
a Cristo Jesus para que tenhamos uma vida de prazer. Então a vida cristã, ela deve ser vivida com prazer. Sabe, prazer em estar debaixo da vontade de Deus. Prazer em estar envolvido nas coisas do Senhor. A pior coisa na vida de um ser humano, na vida de um crente, é alguém que faz coisas sem prazer. Ele casou, mas não tem prazer. Ele tem filhos, mas não tem prazer. Ele serve na obra de Deus, mas não tem prazer. Ele tem dinheiro, mas ele não tem prazer em ter o dinheiro. Não, ele se relaciona com pessoas, mas não tem prazer em fazer. E a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor nos predestinou para sermos filhos dele. Nós somos adotados pelo Senhor, para que eu e você tenhamos prazer. Então ser predestinado pelo Senhor tem um significado enorme para mim e para você. Deus definiu que todo o nosso ser, a nossa vida seja para Ele. Ele definiu que tudo é para Ele, tudo depende dEle. Então o Senhor nos escolheu, nos separou para Ele. Sabe, então quando pessoas abrem mão de estar na célula, no culto, na vida da igreja, porque está desanimado com a vida, com a família ou com o trabalho, elas estão cansadas de algo. Isso quer dizer que essa pessoa não entendeu que Deus a ama de verdade e que Deus a chamou para que ela tenha prazer, para viver dessa forma. Sabe, então se alguém está alegre porque foi escolhido e predestinado para Ele, ele tem o prazer de servir ao Senhor acima de tudo. Estar envolvido na obra da igreja, estar envolvido na obra do Senhor, estar envolvido nas coisas de Deus, ele traz prazer. Esses dias eu estava conversando com o irmão, dizendo para ele, mas o porquê que esse líder ele não gera? Por que essa célula não multiplicou ainda? Falei, não, pastor, é porque as pessoas que estão ali na célula não querem assumir a próxima multiplicação de uma célula. Pois é. Nós temos um problema. E um problema muito sério. O problema que nós temos é que nós não estamos conseguindo passar aquilo que deveríamos passar com uma forma prazerosa. Então eu vejo minha filha pequenininha lá em casa. Ontem nós estávamos em casa, minha esposa está bem gripada, e aí a gente estava deitado no sofá ontem à tarde, assistindo um filme. Aí ela começa com os assuntos aleatórios dela, para atrapalhar o filme. Aí ela começa, ô pai, com quantos anos você vai me deixar fazer a corte? 9 anos. Ela vai lá com uns 35, 40 anos, aí eu vou deixar brincando com ela. Ela fala, não pai, mas eu vou estar muito velha. Não, eu quero. Falei, com quantos você quer fazer a corte? Não, eu quero fazer com 19. Eu não sei de onde ela tira esses números. 19 anos. Falei, por que você quer fazer a corte com 19? Não, porque eu quero casar. 9 anos ela tem. Eu não estou falando da mais velha, estou falando da mais nova. Não, eu quero casar. Eu falei, não, mas por que você quer casar? Não, porque eu quero ter filho, eu quero ser uma dona de casa, eu quero ser mãe. Eu falei, você quer ser a dona de casa, você quer ser mãe, mas por quê? Porque eu quero me parecer com a minha mãe. Nenhum outro, a minha filha mais velha nunca disse isso. Mas a mais nova, ela vive falando, não, eu quero ser mãe, eu quero ser professora, e eu quero levar os meus filhos de Uber para a escola. Aonde você acha que ela vê isso? Na minha casa. Mas o porquê que ela está vendo isso lá na minha casa? Essa é a questão. O que fez chamar a atenção dela? Que ela quer ser uma mãe, ela quer casar, e isso é muito importante para mim, para você. Para a nossa vida cristã isso é muito importante. O porquê que ela quer ser uma mãe, ela quer ter filhos, ela quer casar e ela quer ser uma pedagoga, uma professora e levar os filhos de Uber para a escola. O Uber é o engraçado, mas todas as outras coisas não. Mas o porquê? Porque ela viu algo de valoroso nisso. Ela viu algo de importante nisso. Ela viu que aquilo que a mãe dela está envolvida, ela tem prazer. Então minha mulher nunca levantou e disse, ai que saco, eu tenho que levar os meus filhos para a escola. Ah, eu tenho que lavar roupa. Ela reclama, mas para mim, para eles não, de vez em quando. Vocês sujam muita roupa, mas ela nunca deixou de lavar.
Ela nunca reclamou da casa que tem que limpar, da comida que tem que fazer, do trabalho que tem que ter com criança. Para ela é prazeroso. Então, alguém ouviu isso, ela ouviu e viu que aquilo era prazeroso. Então, talvez a pessoa que está ali liderando, ela não conseguiu passar o prazer. Por quê? Porque para ela, liderar ali está sendo algo pesado. Está sendo algo difícil. E ela não demonstra a paixão e o carinho. Outro dia eu fui cobrado aqui por uma pessoa. Falei, nossa, pastor, mas você fala demais da sua família. Eu falei, você queria que eu falasse de quem? Da sua? Não é da sua que eu vou falar, meu irmão. Porque quem dorme comigo, quem me dá prazer é a minha família, não a sua. Então é dela que eu vou falar. Então é fato que quando eu saio para pregar em algum lugar, eu vou falar de você, porque é você quem me dá prazer na vida de um pastor. Então eu falo da minha igreja. E meu irmão, toda vez que eu vou pregar em algum lugar, acho que as pessoas ficam olhando para mim pensando, falando, nossa, mas a igreja desse pastor não tem problema, porque eu nunca digo que a minha igreja tem problema. E nós temos bastante. Mas eu nunca digo, a minha igreja ela é perfeita, a igreja na qual eu lidero, os meus discípulos são perfeitos, os pastores que andam comigo não tem nenhum igual nesse mundo, mas tem dia que eu quero matar eles. E eu acho que também tem dia que eles querem me matar. É chumbo trocado e por isso que nós vivemos a vida. E está dando certo. Mas eu chego lá e eu falo para todos eles, falo, não, Deus tem feito muitas coisas, eu vou ficar falando para os outros de coisa ruim? Eu não, se Deus já me destinou para ter algo prazeroso, eu vou ficar dando valor para aquilo que não presta, eu vou dar valor para aquilo que tem valor, e a palavra de Deus diz que o que tem valor na minha e na sua vida, é o amor de Cristo Jesus por mim e por você. Então olha que coisa poderosa isso. Terceiro, a palavra de Deus ela diz, no verso 7, que Deus ele nos limpa. Verso 7 diz que no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos meus e dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então a remissão dos meus e dos seus pecados. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Sabe, dos nossos pecados foram perdoados. Sabe, é isso que muitas pessoas não conseguem entender, e eu quero dizer para você, você nem precisa entender, mas você precisa ter a fé para viver dessa forma. Você não precisa entender o como, mas o porquê que Deus me perdoou. Ah, mas o porquê que Deus me perdoou muito antes de eu pecar? Fala, meu irmão, só viva debaixo do perdão, você não precisa saber. Outro dia meu filho estava lá para mim, pai, quanto custou a carne? Pai, quanto custou para fazer tal coisa? Você não precisa saber qual é o valor, você tem dinheiro para pagar? Você não tem, é de graça para você, então come, se deleite, enfia a carne até no nariz. Mas você não precisa saber o valor. Você não precisa saber quanto custa. Você não precisa saber quanto deu a conta do restaurante. Outro dia ele estava lá comigo no restaurante. Falei, pai, deixa eu ver. Dá aqui a notinha, fez brincando. Eu vou pagar. Irmão, só lembra que quando eu vou no restaurante, nós vamos em 5. Então a minha conta, ela é mais cara que quase todo mundo. O negócio é punk na hora que você vai. É violento. Aí outro dia ele veio. Não, deixa aí, eu vou pagar a conta. Brincando. Não tem, irmão. Tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Tem nada, e o que tem gasta. Ah, outro dia pegou a conta, falou, nossa pai, mas é tudo isso para vir aqui? Falei, pois é, e quando eu não venho, vocês falam, pô, nós nunca mais fomos lá. Falei, agora você entendeu por que nunca mais nós viemos aqui. Agora deu para você compreender. Falei, então, mas você nem precisava pegar essa conta, você só precisava comer. Quando eu saio para comer com alguém, e a pessoa ela fala para mim, fala, pastor, eu vou pagar, fica a dica, tá, do que eu estou dizendo aí para você. Fala, pastor, eu vou pagar, vamos que eu vou te levar para comer, pastor, vamos lá, eu pago. Irmão, eu nem quero saber quando é a conta, problema seu, ninguém mandou você me chamar. Ah, ó, esse recebeu agora o galardão de profeta. Ó, acabou de receber, irmão. E é o segundo já, né, Felipe? Porque a semana passada você me deu uma água com gás, foi você? Foi você que me deu água com gás. Ah, já é o segundo, o rapaz está cheio de galardão. Que a Bíblia fala, se você receber um profeta na qualidade de profeta, você vai receber um galardão de profeta, está aí. Falei, então eu vou lá, irmão, eu só como, não quero saber quanto deu. Uai, essa pessoa está me oferecendo, uai, agora se a gente sair e falar, nós vamos pagar junto, aí é uma outra conversa, eu quero saber. Então a minha conta já foi paga.
A minha conta e a sua conta do meio do seu pecado já foi paga. Não importa como, não importa onde, não importa de que forma. Jesus pagou a minha e a sua conta a preço de sangue. Então eu e você fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Não tem nada mais que possa nos condenar. Nada mais. E viver uma vida dessa forma é viver uma vida leve e livre. Então eu e você não precisamos entender. Nós só precisamos crer. E o quarto ponto, que é o quê? Eu e você fomos selados com o Espírito Santo do Senhor. Então perceba algo valioso aqui. Ele está dizendo aqui, é um conjunto de fatores aqui. É um conjunto de coisas. Ele nos escolhe, Ele nos predestina a algo, Ele nos limpa, para depois de tudo Ele nos selar. Eu estava vendo esses dias, há um tempo atrás, eu fiz um curso não é de gastronomia, mas eu fiz um curso com aquele cara, aquele Fogaça. Na pandemia eu fiz um curso com ele pela internet, de carnes e farofa. Fiz 6 meses de curso com o cara lá. E ele ensinando como que se frita um bife, uma carne. E aprendi com a minha mãe que colocava lá o bife na frigideira, botava a tampa e o bife tinha que soltar aquela aguinha para poder fritar. Totalmente errado. Por isso que você compra o alcatra contra filé e você fala, nossa, que carne dura. E por anos eu comi o bife igualzinho a sola desse sapato aqui assim, ó. Essa é branca no caso, mas preta e dura. E aí eu vou fazer o curso com o cara. Ele ensinando como você esquenta a frigideira. Você põe a frigideira lá, aí depois para você ver se ela está bem quente, você põe um pouquinho de água nela. Se as bolinhas de água, você fizer assim com a frigideira, a bolinha for para lá, for para cá, na água, a frigideira está no ponto de você fritar o bife. E tem um detalhe, não coloca 3, 4 bifes na frigideira, porque você vai gelar a frigideira. E aí você vai gelar a frigideira, o que você vai fazer? Vai tirar todo o suco da carne e a carne vai ficar dura. Aí no dia que eu vi isso, eu falei, aí ele falando assim, você pode fazer até o colchão mole, fritando, que ele vai ficar mole se você deixar ele no ponto exato. Frigideira dura, coloca lá, sela aqui, sela ali, tirou. Aí ele vai preservar todas as qualidades da carne. Foi exatamente isso que Cristo Jesus ele fez comigo, com você. Fomos selados pelo seu sangue. Fomos selados através do sacrifício de Jesus. Fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Então não tem nada mais comigo, com você, que possa nos condenar e nos tirar do caminho que o Senhor nos destinou para que eu e você nós vivêssemos. Sabe, ele diz lá no verso 13, ele diz, e em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade. Então a palavra da verdade entrou no seu coração, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Sabe, se o Espírito Santo está em você, você se tornou santo. Se o Espírito Santo está em você, você habita nos lugares celestiais. Você se tornou alguém santo. Sabe, então, todas as vezes que eu questiono a minha eleição pelo Senhor, a minha salvação, o meu propósito, o meu perdão, eu preciso me posicionar sobre isso. Sabe, todas as vezes que o questionamento ele vem, eu preciso olhar e dizer, não, eu fui selado pelo Senhor, e nada vai me tirar disso. Sabe, então com isso, o poder de Deus, ele se manifesta sobre mim e sobre você, simplesmente porque eu e você fomos selados por Ele. Então quando você ora, quando você impõe as suas mãos, quando você abre a sua boca, o poder de Deus se manifesta sobre a sua vida, porque o selo do Espírito Santo passou a fazer parte da sua vida. Sabe, então eu e você recebemos o poder de Deus sobre nós, através do selo do Espírito. Você já viu quando você vai comprar alguma coisa, e você quer alguma coisa de qualidade, o que é que você vai procurar quando você quer alguma coisa de qualidade? Uma marca boa. Então você vai lá comprar uma marca boa, porque você sabe que tem qualidade. Eu todas as vezes que vou para Goiás, eu trago de lá um arroz, lá de Goiás. Arroz, trago fardo de arroz. Lá tem um arroz chamado arroz cristal, não tem em São Paulo.
Lá só tem em Minas e Goiás. Irmão, é o melhor arroz que eu já comi na minha vida. Até quando você erra o arroz fica bom. É verdade ou não é, Cláudia? O negócio é bom. Cláudia já morou em Goiânia. Ela sabe o que eu estou falando. Eu trago de fardo. O mês que vem eu estou indo para Goiânia. Vou trazer 2 fardos de arroz de lá. Se você quiser, eu posso trazer e vender para você também. Sem problema. Fazemos qualquer negócio, né? Salim saiu. Estou brincando com você aqui. Eu nem tenho espaço para trazer. Mas eu trago de lá. Ué, mas por que eu trago o arroz de lá? Esses dias eu mandei uma mensagem lá para a empresa. Falei, ué, vocês não têm em São Paulo, não? De trazer esse arroz para São Paulo. Não. Olha o que eles me responderam. Para a gente manter a qualidade e o preço baixo e o valor lá é diferenciado. Você paga aqui 30 e tantos reais num pacote de arroz, lá é 26. E o arroz é excelente. Falou, para a gente manter a qualidade e o valor, eu não posso levar lá para São Paulo. Não tem como. Vai ficar o custo caro. Quem sabe num futuro? Pois é, vou ter que continuar indo para lá quando eu vou e trazer de lá para cá. Mas eu vou para lá, eu compro arroz porque de uma marca que tem uma qualidade. Então essa qualidade, essa marca que traz essa qualidade, ela foi já dada pelo Senhor na sua vida. O Senhor te deu essa marca. O Senhor colocou esse selo sobre você. Essa marca que nada pode te tirar. O diabo, quando olha para você, ele diz, não, esse daí não pode não, porque esse daí foi selado pelo Senhor. Ele tem a marca de Cristo Jesus. Esse daí eu não posso tocar não. E eu vou te contar um caos agora. Já estou terminando o culto. Hoje você vai embora mais cedo. Deixa eu te contar algo aqui para você. Isso é um problema. Isso é um problema, porque a palavra de Deus para você deveria ser... As pessoas ouviam quando Jesus estava pregando, Jesus ia descansar, elas seguiam Jesus para continuar ouvindo a palavra. Então isso é um problema, está faltando algo aí na sua vida, mas amém. Isso Jesus vai construir na sua vida. Mas deixa eu te falar algo. Há uns anos atrás, a minha mãe, ela tinha os problemas dela lá e vivia de uma forma completamente diferente do que ela vive hoje. Então nós professávamos uma fé diferente. E um dia, uma mulher pregou o evangelho para ela e disse para ela que ela converteria e que a família dela seria uma família sacerdotal. E minha mãe rejeitou o que aquela mulher tinha falado, completamente. E a mulher disse para ela ainda mais, falou, deixa eu falar uma coisa para você. Até o diabo vai te envergonhar. Porque tem um propósito de Deus na sua vida. A minha mãe debochou daquela mulher. E um dia minha mãe, num daquelas sessões que ela ia, o diabo manifestou lá no lugar e começou a xingar minha mãe de tudo que era nome. Palavrão. Todos que você imaginar na vida, ela foi para ter uma vida um pouco melhor lá para saber o que eu posso fazer. Porque ninguém vai para um lugar desse daí para ter uma vida pior, vai para ter uma vida melhor. Mas sem sabedoria, não tem revelação. E aí o diabo começou a xingar ela de tudo que era nome. E aí ela perguntou lá para o cidadão lá, por que você está me xingando? E aí ele disse, porque aqui não é o seu lugar. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Aqui não é o seu lugar, eu não posso colocar a mão sobre você. E minha mãe saiu muito ruim daquele lugar. E ela voltou para falar com uma pessoa, uma mulher, uma outra mulher, não era aquela, porque aquela lá era muitos anos antes. Falar, mas eu fui lá no lugar... Fala para mim, você que é da igreja aí, fala o que é que está acontecendo. Aí a mulher disse para ela, é porque tem o sangue de Jesus que já foi derramado sobre sua vida. Você já foi escolhida lá desde o ventre da sua mãe. Então não adianta você ir para outro lugar, que já foi escolhido por Ele. Então aqui é o seu lugar. Aí minha mãe converteu. Aí ela entendeu que lá não era o lugar dela e havia um selo do Espírito Santo sobre a vida dela, um selo do Senhor sobre a vida dela que nada poderia tirar. Ela já havia sido predestinada pelo Senhor. Então eu e você, nós recebemos o poder de Deus e esse poder sem limites. Mas a minha pergunta e o meu ponto final aqui é, o porquê que eu e você recebemos o poder de Deus? É importante você saber disso. O porquê que você recebeu o poder de Deus? O porquê que você prospera? Ou melhor, deveria prosperar. Quando nós falamos das suas finanças. O porquê que você frutifica. Você precisa saber disso.
E lá no verso 10, ele diz: a resposta de tudo para mim e para você está no verso 10. Abra aí a sua Bíblia aí, coloque aí no verso 10. Coloque aí, em Efésios capítulo 1, verso 10. Olha o que a palavra do Senhor ela diz no verso 10. De fazer, ou melhor, propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo precisa convergir no Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a sua glória. Sabe, então na nova aliança, Jesus se tornou o centro de tudo. Eu e você, nós não somos o centro de nada, então tudo deve convergir nele. Sabe, eu sou pastor, não porque eu quero ser alguém, eu preciso mostrar para você. Não, eu sou pastor porque tudo converge nele. É para convergir nele. A empresa que Deus ele me deu, ou que Ele me colocou para ser, não é para que eu prospere, ou para que seja rico, por mais que eu vou usufruir disso, é para convergir nele. Sabe, a família que Deus me deu, não é só para eu ter prazer na minha esposa ou nos meus filhos, não, é para convergir nele, porque tudo é por Ele. Então quando algo acontece, sabe, na minha vida, ou melhor, quando algo não acontece na minha vida, que eu não gostaria que deveria acontecer, o que é que eu devo fazer? Sabe, as nossas respostas, qual devem ser? Segundo a palavra de Deus, a minha e a sua resposta deve convergir nele. O porquê que eu estou passando? O Senhor quer me levar para onde? Não, o Senhor está me punindo. O Senhor, para onde o Senhor quer me levar? Porque Ele me escolheu, Ele me predestinou, Ele me lavou, Ele me perdoou. Deus nos selou com o Espírito Santo para quê? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Para ter um carro, foi para isso que Deus ele me selou com o Espírito. É para ter uma boa casa, é para ter mais dinheiro, é para ter mais conforto, é para ter um telão de LED colocado aqui na igreja. É por isso que eu quero ter uma igreja próspera, financeira. É para nós termos aqui cadeiras almofadadas, por mais que isso daí é bom e é confortável. É para nós dizermos que nós somos uma igreja rica. Eu faço parte de uma igreja rica. É para isso. Sabe, Deus nos escolheu. Sabe, Deus nos predestinou. Ele nos perdoou, Ele nos selou para convergirmos em Cristo tudo. Senhor me prosperou, a glória é dele. O Senhor me levou para um lugar melhor, a glória é dele. O Senhor me deu uma família e eu nem merecia, mas a família que eu tenho é uma bênção de Deus, porque a glória é dele. O Senhor me deu filhos poderosos, preciosos. Não é porque eu sou bom, eu educo muito bem educado. Ele me deu porque a glória é dele. O Senhor me inseriu numa igreja, não é porque eu sou bom, Ele me inseriu porque a glória é dele, tudo é por Ele. Então quando eu e você entendemos isso, nós nos posicionamos, nós entramos no processo, entramos no caminho que vai nos levar até Ele. Então tudo é por Ele, tudo é para Ele, porque Cristo está sendo formado na minha e na sua vida, em cada dia, em cada escolha minha e sua. Então a minha e a sua escolha, ela nos mostra o que é importante para mim e para você. A minha e a sua escolha, ela nos mostra qual é a importância do reino de Deus na minha e na sua vida. Quais são os valores que nós damos? Qual é a importância que nós damos? O que é que importa para mim e para você? Sabe, então, talvez você esteja aí perguntando, pastor, mas quando que isso daí vai terminar na minha vida? Sabe, segundo Efésios, verso 14, do capítulo 1, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele: você se tornou propriedade de Cristo Jesus. Fala para ele: um dia o Senhor vai vir resgatar você, vai te levar até os altos céus, e você vai reinar com Cristo Jesus para todo o sempre. Sabe, até o meu e o seu resgate, até o nosso encontro com o Senhor, eu e você precisamos estar posicionados. Posicionarmos em quê? Posicionarmos sabendo que eu e você somos escolhidos, que nós somos predestinados, perdoados, selados com o poder, para que tudo isso não seja simplesmente para me exaltar, mas seja para convergir em Cristo Jesus. Sabe, então quando eu e você, nós convergirmos em Cristo, nós vamos viver para Ele, em função dEle. Desfrutamos todas as sortes de bênçãos espirituais. Sabe, deixa eu dizer algo aqui para você. Eu sei que você estava brincando comigo aqui agora há pouco, por mais que tenha o seu fundo de verdade, mas era uma brincadeira. Mas deixa eu dizer algo para você. A sua vida demonstra muito quais são as suas importâncias. E agora eu preciso te exortar em algumas coisas. Quando você vai numa festa, não importa qual é o dia e qual é a hora, você não fica numa festa: e aí, vai acabar? Vai acabar? Será que vai acabar? Você fica para a palavra do pastor, você fica para a palavra do padre, quando está fazendo o casamento. Será que eles vão acabar logo? Mas na festa não tem horário para acabar. Quando eu me casei, o pastor Wilson pregou 1h40 no meu casamento. Foi um dos casamentos mais longos que eu já fui na minha vida. Entre louvor e casamento deu quase umas 3 horas. E você vê nossa, eu ia falar na fita do meu casamento, vai ficar muito velho o negócio dele. Mas é fita VHS, o que eu posso fazer? Quando você olha lá no meu, vou usar um pouquinho mais novo, no meu DVD, que tem muitos que nem sabem o que é isso, é um disquinho pequenininho. Quando você olha lá, você vê que tem muitas pessoas que elas estão falando: não acaba logo, rapaz, que tanto assunto que esse homem tem. Uma hora que acabou meu casamento, acabou por volta de umas 9 horas da noite. Acabou a cerimônia. A minha festa terminou 4 horas da manhã. Ninguém ia embora. Só foram embora a hora que um corajoso chamado Magali, quem conhece sabe, chegou lá e falou: acabou, não tem mais nada para comer, vamos embora. Buffet acabou, não tem mais coxinha, risole, não tem mais nada, vai embora. Aí o povo foi embora, sem se importar com o que eles tinham feito para lá. Para quê? Sabe por quê? Porque era uma festa. E a Bíblia deixa muito claro para mim e para você. Eu uso sempre esse versículo quando eu vou fazer um velório, que o lugar mais importante, onde nós mais pensamos em Deus, é quando nós estamos num velório. Porque lá no velório, na casa onde há luto, porque lá na casa onde há luto, nós sempre pensamos: será que ele foi para o céu? Nossa, Deus, conforta o meu coração. Mas na casa onde há festa, ninguém se lembra de Jesus. E eu quero dizer para você: a casa onde deveria ter festa é a casa onde o poder de Deus se manifesta, onde a palavra de Deus ela é compartilhada. É ali onde deveria ter festa. E foi para isso que todas as coisas passaram a convergir em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz no verso 3 do capítulo 1: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na festa, você não tem a bênção de Deus ali na festa. É só uma festa. Você não tem nem a bênção e nem a maldição. É só uma festa. Mas quando você entra na presença de Deus, a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, há bênçãos espirituais para você desfrutar. Sabe, quer desfrutar de todas as bênçãos espirituais da sua vida?
Pergunta para o seu irmão, fala, você quer desfrutar de todas as bênçãos espirituais da sua vida? Gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Se você quer desfrutar de todas as bênçãos espirituais da sua vida, dá um glória a Deus, levante sua mão e fala glória a Deus. Mas eu quero te dar a segunda notícia. Para você desfrutar de todas as bênçãos espirituais, você precisa se posicionar e convergir em Cristo Jesus tudo. Sabe, muitas pessoas vêm se aconselhar comigo e falam, pastor, como que eu faço para o meu casamento mudar? Fala, coloca Jesus aí nesse negócio. Convirja em Jesus. Você só está olhando para você. E todas as vezes que eu converso com um casal, é sempre um sentando o porrete na cabeça do outro. Não, porque o outro é o problema. Não, porque ela fez tal coisa. Porque ela é uma má dona de casa. Porque ela não cozinha direito. Porque ela não cuida dos filhos. Porque ela é aquela goteira, fica gotejando todo. Aí você conversa com a mulher. Não, porque ele é bruto, porque ele é cavalo. Aí você pergunta para ela. E piora quando o outro não é convertido e o que é convertido chega aqui. Fala, pastor, ora pelo meu marido. Ora pela minha esposa. Fala, tá bom, você ora para quê? Para que ele mude. Você não entendeu é nada. Você jamais deveria orar para que o outro mude. Você deveria orar para que você mude. Porque todas as coisas convergem em Cristo Jesus. E quando você mudar à luz da palavra de Deus, o seu cônjuge que não é convertido vai olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente aí. Tem algo aí que não tinha e agora tem. Sabe, uma bênção pode ser algo material, mas também pode ser algo espiritual. Mas muitas vezes pessoas elas querem só aquilo que é material. Ter um carro é uma bênção ou não é? É ou não é ter um carro? Você trocar de carro é uma bênção ou não é? Você ter dinheiro em conta é uma bênção ou não é? Mas para que esse carro vai servir? Só para botar o seu traseiro dentro dele, te levar para lá e para cá? Ou esse carro vai servir para convergir no Senhor? Tudo precisa convergir nele. Tudo. Outro dia, eu fui questionado por um dos meus companheiros de ministério. Falei, não, de vez em quando eu faço uns discipulados com irmãos lá na minha casa. Falei, nossa, mas você mostra a sua intimidade para os outros? Falei, não, minha intimidade eu só mostro para minha mulher. Mas a minha casa eu abro para os outros, sim. Falei, nossa, mas as pessoas vão lá e elas podem comentar. Eu falei, elas vão comentar se elas não forem do mesmo jeito. É assim que funciona. Elas vão comentar se não for do mesmo jeito. Ela falou, agora deixa eu falar uma coisa. Essa casa quem é que me deu? Quem me deu minha casa? Quem deu a sua casa? Perguntei para a pessoa. Não, foi Deus. Falei, então por que ela só tem que servir a mim? E ela não pode servir também aos outros? Eu sou chato com o meu carro. Quem me conhece sabe. Muito chato. Mas o meu carro nunca foi negado em fazer a obra de Deus. Nunca. Às vezes eu empresto com o coração apertado. Porque eu cuido. E quem anda nele sabe que eu cuido. E nem é novo. Mas meu carro foi dado por Deus. Quem sustenta é o Senhor. Então por que meu carro não pode servir a igreja? Cuidado, é fato. Se eu posso colocar um pano para não sujar, é fato que eu vou fazer. Se eu posso desviar dos buracos, é fato que eu vou fazer. Mas meu carro é do Senhor. Quantas vezes pessoas não pegaram meu carro para poder ir para uma conferência, para poder levar pessoas, buscar num lugar, levar para outro? Quantas vezes eu não enchi de crianças para poder ir buscar na célula, levar de evento para lá e para cá? Meu carro é do Senhor. Eu cuido, mas é dele, porque tudo converge nele. Sabe, essa bênção que é material, ela se torna espiritual na sua vida quando tudo converge nele. O mesmo dinheiro que vem na sua mão é o dinheiro que passou na mão do tráfico de drogas. É ou não é? Você sabe a nota que passou na sua mão? Se alguém não comprou uma droga, pastor Daniel, e não morreu porque comprou com ela, mas hoje você está dizimando. Você fala, nossa, mas dinheiro. Fala, pois é, o dinheiro a Bíblia diz que é os males desse, é a raiz de todo o mal.
mas a partir do momento que vem na sua mão, ela se torna santa. O Senhor abençoa a sua vida, não para que você tenha os prazeres desse mundo, mas para que a glória de Deus se manifeste sobre sua vida. Eu quero fazer um apelo nesse início de tarde. Sabe, se você quer ter uma vida convergida no Senhor em tudo, a sua casa, sua família, os seus bens, as suas finanças, fala, não, pastor, eu quero que tudo converja no Senhor, porque que tudo que convergir no Senhor, prospera. Tudo que é para o Senhor, vai prosperar. Se esse é o seu caso, fala, não, eu quero que tudo, pastor, convirja em Deus, na minha vida, meu casamento, minha casa, meus filhos, minha célula, meu discipulado, o meu tempo, o meu dinheiro, tudo. Se esse é o seu caso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Venha rapidamente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, olha o Senhor aí onde você está. Eu quero orar por você depois também, mas olha o Senhor. Se você estiver com o seu marido, com a sua esposa, ore com ele agora, diga isso a ele, fala, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Senhor, tudo que eu faço, as minhas palavras, venha mais para frente para ter espaço para as pessoas. Diga isso ao Senhor, fala, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todas as coisas que eu toco, todas as coisas, Senhor, que eu estou envolvido, todas as coisas precisam e vão convergir no Senhor. A minha vida, os meus pensamentos convergirão no Senhor. Os meus pensamentos vão convergir em Cristo Jesus. Talvez você tenha vivido conflitos de emoção nesses dias. As suas emoções estão atrapalhadas. Mas eu quero dizer para você que as suas emoções vão convergir no Senhor nesses dias. Os seus sentimentos vão convergir no Senhor nesses dias. Olha o Senhor aí onde você está. Declare isso a Ele. Fala, Senhor, tudo que eu tenho, o meu coração, os meus bens, tudo eu te entrego hoje aqui. Oh Espírito Santo, declare isso. Proclame isso. Se tem algo que não tem convergido a Cristo, declare isso agora. Fale isso agora. Fala, Senhor, o meu casamento não tem convergido ao Senhor. Os meus pensamentos não têm convergido ao Senhor. Diga isso a Ele. As minhas finanças não têm convergido ao Senhor. As minhas vontades não têm convergido ao Senhor. A minha alegria não tem convergido ao Senhor. Declare isso a Deus nessa manhã. Proclame isso ao Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão ao Senhor e repita após mim. Diga assim: Jesus, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Não tem nada que fique de fora do teu controle na minha vida. Por isso, nessa manhã, eu entrego e eu convirjo todas as coisas ao teu propósito, à tua vontade, àquilo que o Senhor deseja. Nessa manhã eu entrego tudo aquilo que está fora do Senhor, dos teus caminhos. Eu entrego ao Senhor as minhas vontades, os meus desejos, o meu coração, a minha casa,
as minhas finanças, tudo convergirá ao Senhor, e eu desfrutarei de uma bênção poderosa na minha vida, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou, e eu sei para onde vou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele, falou: nada pode ficar de fora do controle do Senhor, nada pode ficar de fora da honra ao Senhor. Diga para ele: buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.